Bom dia! Sejam bem-vindos ao nosso quadro da Eclésia, né? Que a gente faz a escola sabatina todos os dias. Só que a gente deu uma pausazinha aí por conta de uns probleminhas mais. E estamos aqui novamente de volta. Quem nos segue nas redes sociais já sabe. E tá aqui, por falar nisso, tá aparecendo aqui todas as nossas redes sociais. Então nos sigam, tá certo? E é isso, bora pro vídeo? Bora! Bom, a lição da escola sabatina dessa semana tem como tema a vida de Jesus no altar 2. E tem uma tirinha que vai estar aparecendo aí para vocês verem também e nos acompanharem. E diz o seguinte: orar é tão importante assim? Vou te dizer uma coisa. Jesus era Deus em forma humana, não tinha natureza pecaminosa. Mesmo assim, orava todos os dias, muitas vezes de madrugada. Entendi o recado. E termina assim a tirinha dessa semana. E tem o texto-chave, né? Como sempre tem. E o texto-chave está em Lucas 6. Só que é muito grande, então a gente não vai conseguir ler todinho aqui pra vocês. A gente pode dar um breve resumo, que ele fala muito sobre a questão de Jesus é o Senhor do sábado, que mostra quão complicado foi, mostrou algumas situações em que Jesus foi questionado sobre as ações dele no sábado, falou também sobre a questão das bem-aventuranças, sobre a vingança, sobre o amor ao próximo. O cego que guia outro cego. Que é uma parábola também. Capítulo. Que tem muitas coisas escritas. Então, tipo assim, o que vocês acham que vai falar a lição dessa semana? Pelo que eu observei aqui, rapidinho na tirinha, quando diz aqui no segundo quadrinho, que você viu aí na tela, diz o seguinte, né? Jesus era Deus em forma humana, não tinha natureza pecaminosa. Mesmo assim, orava todos os dias, muitas vezes de madrugada. Então, mesmo Jesus, ele estando em forma humana, ele não tinha a natureza pecaminosa. Ou seja, se a gente pegar pela lógica, ele não precisava orar, porque ele não tinha pecado, não tinha nada disso. Só que mesmo assim, para dar o exemplo, ele fez isso. Ele orava e ele falava com o pai dele a todo momento, sempre pedindo orientação sobre o que fazer, conversando, desabafando a ele ali sobre o dia dele, sobre as coisas que ele tinha que fazer, tudo que era necessário ele fazer enquanto ele esteve aqui na Terra. Então eu acho que essa lição dessa semana vai falar sobre isso, sobre a oração e esse contato com Deus que a gente tem que ter. Exatamente, e mostrar a necessidade, né, que até Jesus tinha aqui na Terra de se comunicar com Deus, o quão importante era, né? E eu creio que nessa semana a gente vai basicamente ver e a lição vai retratar sobre justamente o que está escrito aqui, que é a vida de Jesus. E tanto no capítulo 6 de Lucas, que tem vários ensinamentos deles, várias coisas que ele também fez, vai basicamente ser uma semana de como que era a vida de Jesus, para mostrar pra gente, pelo que eu creio. Exatamente, e eu achei muito interessante isso, né? Porque mostrou vários momentos em que Jesus deu lições, mostrou exemplos para cada um daquelas pessoas que precisavam ouvir a palavra de Deus, né? E sem mais delongas, a gente já resumiu e deu um spoiler muito grande aqui, né? Sobre de sábado. Né? Não se esqueçam de estudar, tá certo? Lucas 6, o capítulo completo. É muito bom você ler e estudar para que você possa compreender melhor a palavra de Deus e ter a noção, né, do que a lição vai falar sobre essa semana também. Bom, sem mais delongas, vamos para domingo. Domingo tem como tema O Tempo Parou, tá certo? O Tempo Parou. E começar a falar sobre a história, que creio eu, de um pastor, que ele contou a história de um momento muito difícil que ele passou espiritualmente, não foi? Foi uma situação muito delicada. E eu penso assim, quem nunca passou por uma situação delicada assim? Ele mesmo já começou a falar que não tinha vontade de orar, não conseguia conversar com Deus, não conseguia estudar a palavra de Deus, ou seja, o interesse dele estava zero para essas coisas, ele tinha receio, tinha medo do que poderia acontecer, né, se ele ouvisse, né. Só que aí, sabe o que é interessante? É que ele fala assim, que no meio desse deserto espiritual, ele ouviu uma voz sussurrando o seguinte: venha a mim, não tente consertar nada, apenas traga tudo para mim. Então, eu acho que naquele momento em que a pessoa passa por uma situação dessa, está passando por uma situação dessa, ouvir um sussurro desse, com certeza é tipo assim,
Caramba, eu tava precisando muito disso. Todo cristão passa por dificuldade, passa por coisas que seriam basicamente impossíveis para qualquer outra pessoa. E é uma coisa que é como se fosse uma montanha-russa. Você tá no alto e depois você tá no baixo. E muitas das vezes a gente tenta resolver sozinho. E a gente tenta, não, vou fazer isso aqui, eu vou fazer aquilo ali. Mas quando na verdade Deus fala, não, deixa comigo que eu resolvo. E sabe o que é interessante? É que tem uma parte aqui que ele fala assim: eu sabia que Deus estava me chamando, mas para ser honesto, eu não, na verdade, eu não queria ir até Ele. Eu sentia que Deus pediria que eu abandonasse tudo que eu gostava, tá certo? Algumas dessas coisas eram responsáveis por enfraquecer o meu relacionamento com Ele, mas eu não queria entregá-las. Depois de várias semanas fugindo de Deus, tarde da noite, em uma sexta-feira, entrei no meu quarto e ajoelhei-me em uma almofada no chão e abri meu coração a Ele. Então, tipo assim, ele passou muita coisa na cabeça dele, simplesmente, tipo assim, eu não vou não, oxi. Vou nada. Tipo, é um pouco complexo isso, essa questão, porque, tipo, não sei se complexo é a palavra, mas, tipo, ele estava sentindo que ele devia conversar com Deus para mudar, né? Largar essas coisas que ele gostava de fazer, mas que ele sabia que afastava ele de Deus. Então, ele tinha essa consciência de que essas coisas afastavam ele de Deus, só que mesmo assim ele queria persistir. Só que aí chega um momento que você tem que realmente tomar a decisão. E ele tomou a decisão. Ele conversou com Deus ali na madrugada e parece que ele passou tipo horas, né? Virou a noite conversando com Deus, abafando, tipo, contando tudo, os pecados dele, tudo a Deus. Pra ele, tipo, passou alguns minutos, só que ele virou a madrugada conversando com Deus sobre isso. Literalmente desabafando a Deus. E aí sim, ele finalmente entendeu, né? Todo o processo que ele estava passando, o que ele estava sentindo. E ele orou, literalmente, ele conversou com o pai dele. Ele orou e resolveu o problema dele. E é muito interessante porque, tipo assim, quantas vezes a gente recusa, né, o ouvir de Deus pra gente, falar dele pra gente, sussurrando, ele dizendo aqui, filho, eu tô aqui, é só você falar comigo, as coisas vão ficar bem. Só que muitas vezes a gente tem que renunciar coisas para que a gente possa lidar com as outras questões da nossa vida e não abandonar Deus, porque a gente sabe que longe dele as coisas todas vão por água abaixo e a gente não consegue se levantar, se erguer como a gente deveria. E esse momento aqui foi muito emocionante porque ele se dobrou, ficou de joelhos, começou a falar com ele, falou todas as dores. E foi o momento em que ele só estava falando, até que Deus disse assim, agora eu vou falar. E a primeira coisa que Deus disse foi assim, eu amo você, sei que está sofrendo, sei que está correndo de mim, eu sinto sua dor, eu amo você do jeito que você está seguro comigo, eu quero ajudá-lo, jamais o deixarei, apenas confie em mim. Caramba. Então, exatamente, Deus continuou acalmando os medos dele, tentando fazer com que ele acordasse, sabe, entendesse de que ele estava ali. Para tudo que ele fosse passar, entendeu? Ele só precisava confiar, ele só precisava lutar contra essas questões que estavam afastando ele de Deus. Parece muito aquela parábola, né, de quando os discípulos estão no barco e a tempestade tá ali tomando de conta de tudo, né, tá braba mesmo. E aí eles vão lá, chamam Jesus e Jesus vai e acalma a tempestade. Isso me lembra um pouco disso. Isso me lembra também, o pessoal provavelmente não vai saber, não sei se vai vir pro vídeo também. Mas vocês conhecem a música Olhe Pra Mim, né, do Dupla de Três. E o refrão da música foi um momento, acho que de oração de Ícaro. E aí veio na mente dele a letra todinha. Larga o barco, ouça minha voz e vem até mim. Depois busca aí, você vai estar aqui no link da descrição, tá certo? No link da descrição. Então dê uma olhadinha e escutem essa música, porque ela é muito forte e toca muito o coração da gente. E ela é um claro exemplo do que aconteceu aqui também. Bem interessante. Então, tipo assim, a gente vê que ele teve esse momento muito forte, assim, que ele estava perturbado, só que ele não queria buscar Deus porque ele ainda queria continuar fazendo as coisas que ele gostava. E a gente sabe que a gente tem que aprender a lidar com essas questões, e ele conseguiu fazer isso por mais que fosse uma situação bem complicada e que ele já estava há bastante tempo.
Só que a gente sabe, né? A gente sempre passa por essas coisas e o importante é que a gente não desista e que a cada vez que a gente levante e dessa vez se erga e diga, não vou cair de novo nessa tentação. Eu sei que é difícil, a gente sempre tem essas fases de queda nas nossas vidas, mas ele falou que a oração dele foi tão forte que ele nem percebeu que ele estava horas orando, conversando com Deus. Então, ele finalmente entendeu. Agora eu entendo porque Jesus passava as noites em oração. Até você passar por isso, você nunca vai entender o quão importante eram aqueles momentos em que Jesus ficava de joelhos clamando para Deus, falando com Deus a noite todinha. Então, que a gente possa experimentar, né? Esses momentos de comunhão com Deus, porque conversar com Ele é a melhor coisa do mundo. E eu garanto para vocês que não tem coisa melhor do que falar com o nosso Deus. É como se você fosse meio que um balão e você tá todo inflado, né? E aí você consegue, quando você tá conversando com Deus, você vai esvaziando esse balão, vai E acalmando. Exatamente. Então, pessoal, o sábado e domingo falou sobre isso e a importância que já tem aqui. A gente já vê aqui, tá falando sobre a oração, né? Então, é basicamente isso. Então, espero... Resumão em que você pode ainda se aprofundar muito mais através da lição. E na lição também tem um QR Code, tá? Do livro, de umas pequenas partes do livro de Ellen White. Então, leiam, tá? Vale muito a pena você se aprofundar mais ainda na lição, porque ela enriquece o nosso conhecimento e nossa comunhão com Deus. Então é isso, pessoal. Mas antes de fazer uma oração, vamos orar, Jonas? Posso. Todo mundo fechar os olhos e vamos orar com o nosso Pai. Senhor, meu Deus, eterno e poderoso Pai, muito obrigado porque nós acordamos essa manhã e muito obrigado porque estamos aqui bem hoje, meu Senhor. Te agradeço por esse dia e te peço que o Senhor fique conosco. Muito obrigado pela lição, muito obrigado porque aprendemos coisas novas e te peço para que nunca possamos esquecer de aprender coisas novas todos os dias. Fica conosco nesse restante de dia e nos protege em toda essa semana. É só isso que te peço, Senhor, que te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. É isso, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. A gente já tava com saudade, hein? É verdade.